Bom dia, Tony. Bem-vindo ao Encontro com Artes. É um prazer ter-te cá, porque conheço-te enquanto mentor de um projeto que fiz parte, em que eras tu o nosso chefe, o nosso mestre, e agora vamos poder descodificar todo este Tony que tem a amabilidade de dar um bocadinho de si, disponibilizar um bocadinho do seu tempo para estar aqui connosco no Encontro com Artes para falar de si, para falar do seu percurso profissional e de todos os projetos que estão aqui ligados à cidade do Porto e não só. Muito bom dia, Tony, mais uma vez. Bom Bem-vindo. dia, obrigado pelo convite. De nada, é um prazer ter pessoas como tu neste que é o encontro com as artes, não é? E, Uhum. e toda a tua arte vai fazer aqui sentido hoje e por isso agradeço-te. Então, nós temos aqui o Tony, que é um diminutivo de António, que nasceu no Porto e que está sempre ligado à tua raiz ao Porto, Tony. Sim, se calhar antes de mais permite-me só clarificar, o projeto que fizemos juntos, ele era da autoria da Helena Caspurro e eu era só uma parte de um projeto maior, portanto, sob o ponto de vista da dimensão artística do projeto, eu tinha mais um olhar exterior da encenação e da performance, mas todos os conteúdos musicais e todo o universo cénico e dramático era da autora, da Helena, não é? Portanto, só para clarificar essa pequena questão. Pronto, mas sabes que eu entendo os projetos como um todo e quando as pessoas participam, não é? Acabam por, seja qual for a sua, como é que se diz, a sua participação, vocês fizeram sentido todos, não é? Na altura, enquanto os nossos mestres do projeto, vocês fazem cada um no seu ramo, mas não há Uhum. projeto sem a Helena, sem tu estares lá, sem a componente musical estar lá e portanto eu nestas coisas acabo por dar valor a todos os que estão à frente dos projetos, porque sem todos o projeto nós nunca poderíamos ter feito aquilo e por isso é que eu disse o que disse quando comecei. Claro. Mas então vamos falar agora do Tony. Estava-te eu a perguntar se a tua essência é do Porto, tu nasceste no Porto, criado no Porto e sempre cá no Porto. Sim, nasci na maternidade Júlio Diniz, que efetivamente era das poucas alternativas na cidade nos anos 70, portanto a ex-maternidade, hoje em dia o CMIN, não é? O Centro Materno Infantil. De facto, sim, sempre fui criado na zona litoral, sempre tive uma relação muito forte com a zona costeira, portanto eu de década em década ao longo da minha vida vou subindo, montando a norte, não é? Portanto, vivi e fui criado na Foz do Douro, depois Matosinhos Sul, agora Matosinhos Norte e provavelmente daqui a uns anos estarei já no Alto Minho, não é? A subir assim a norte de década em Mas, década. mas nunca vais deixando muito o mar vai-te seguindo. É, a orla costeira tem uma relação muito forte, sim, sem dúvida alguma, que é uma fonte de inspiração e de equilíbrio muito grande no meu percurso pessoal e profissional. Pois, exatamente. Mas então nós temos um Tony que passa toda a sua fase de infância. Estou a tentar me situar na tua estrutura que me estavas aqui a fazer Uhum. de locais por onde já foste passando e vivendo, não é? Tu cresces num determinado sítio e depois, se calhar, a tua fase de crescimento, a adolescência, provavelmente vai-se passando para outra localidade. No entanto, o Porto, chamemos-lhe assim, acaba por ser a tua zona de conforto e a A zona casa, sim, sim, onde tu claro. estudas. Então, e como é que nós temos um Tony que está ligado às artes, vamos lhe chamar assim, que daqui a bocadinho já vamos perceber de que arte é que estamos a falar, ou de que artes e dos teus projetos, mas quando tínhamos um Tony pequenino, na escola, vamos só ficar ali pela escola, como é que nós tínhamos este Tony? Ligado às artes já na altura, já tinhas essa sensibilidade para tal, puderam-te proporcionar estes momentos na escola, ou tiveste que estar fora da escola em contacto com isto, ou então não tinha nada a ver com isto? Também é É essa assim, possibilidade. correto. Eu acho que as artes são uma vivência, acima de tudo, são uma experiência, são um bocado um olhar para dentro, para poder refletir um bocado o que está cá fora, não é? Portanto, desde a minha infância que eu sempre utilizei aquilo que me estava próximo, aquilo que eu poderia ter acesso, que de facto não havia grandes referências, nem havia grande
percurso na minha família que me pudesse, de algum modo, inspirar a seguir essa direção, mas ao mesmo tempo não podia deixar de o fazer porque era algo que eu sentia e que eu sentia eminentemente ligado ao habitar a rua. Eu gostava imenso de estar no espaço público, de estar, a rua sempre foi um lugar privilegiado, era onde aconteciam as coisas que me provocavam, que me desequilibravam, que me equilibravam também, que me desafiavam. E sempre me interessou muito a relação também do corpo e do movimento, não é? Portanto, desde muito novo que a relação com o corpo era muito importante, porque me interessava muito trepar, saltar, não é? Escalar, mergulhar, nadar, correr. E Portanto, lá esta dimensão. essa parte ali da beira-mar, não é? Ou perto de beira-mar também te ajudava nessa parte. Porque quando tu dizes o nadar Absolutamente. e assim, não é? Se nós estivéssemos mais para o interior, poderíamos não ter tanto essa facilidade. Sim, de algum modo, sim. Claro que há uma relação muito direta com a zona costeira, mas de algum modo também há uma vontade que ela se expressava em todas as direções. Se estivesse numa zona mais rural ou interior, continuava a trepar e a escalar e a saltar e a fazer aquilo que hoje em dia se calhar entendemos que é o parkour, não é? Porque tem um nome e tem uma filosofia. Na altura era só uma criança com vontade de ultrapassar obstáculos, não é? E esse sempre foi um bocado o percurso que, efetivamente, sempre me interessou muito, por exemplo, fazer equilíbrios. Enquanto os meus colegas jogavam futebol, eu fazia manobras com as bolas. Se calhar sempre me interessaram outras coisas, não é? Depois há toda aquela fase de ligação com o corpo, com os desportos, não é? Com os desportos que hoje em dia chamamos de desportos de aventura ou desportos mais radicais, não é? Porque de facto a minha intuição era trabalhar esta emoção num sítio mais extremo, por assim dizer, e há uma relação muito interessante com isto, com um círculo de amigos que me acompanha, não é? Nessa infância, juventude, e aí sem dúvida alguma que os desportos urbanos, não é? Essa relação entre o skate, entre a BMX, entre o bodyboard, entre o que poderia fazer um rapaz que não gostava de jogar futebol, não é? Que poderia ser interessante. E depois, mais tarde, essa relação encontrou-se com a disciplina e com as artes marciais, que foi algo que também me deu uma âncora e que me acompanha até aos dias de hoje, que me ajuda a interpretar-me a mim e a interpretar também um bocado aquilo que me rodeia e que me ajuda a equilibrar um bocado esta relação entre o interior e o exterior. Então, e os professores, o que é que achavam disto, Tony? Enquanto aluno, deveria ser muito engraçado ter um aluno que tenha outra sensibilidade, não é? Que tenha outra forma de ver o mundo e de estar até no mundo. Uhum. Porque desde criança, quem é professor vê isso nas crianças, não é? Vê que tem outros interesses e isso é importantíssimo dentro de uma sala de aula ter miúdos com outros interesses que não jogar à bola. Certo. Claro, eu adoraria ter uma resposta um bocado mais romântica para te dar neste sentido, mas não nos Deus, podemos não é? esquecer como é que seria o mundo nos anos 70 e 80, não é? E depois daquela loucura de início dos anos 90. Eu acho que, de facto, havia e há uma massificação no ensino público que, às vezes, tudo o que é um bocadinho menos perto vamos lhe chamar, das ordens de grandeza, portanto, tudo o que é uma minoria, acaba por ter ou não ter uma relação muito privilegiada, não é? No meu caso, eu era um aluno bastante assimétrico, porque eu era um excelente aluno a algumas disciplinas e era um péssimo aluno às disciplinas que não me interessavam e que eu não as estudava. Portanto, esse tipo de ensino era completamente assimétrico e completamente irregular, por isso não podiam dizer que havia dificuldade no estudo, que havia falta de empenho, porque eu era aluno de notas excelentes a certas disciplinas, mas por outro lado havia outras disciplinas que ocupavam demasiado o meu tempo e que Não deu nada. eh, não me aliciavam ou não tinham ressonância, não é? Já Era não como se respondiam às suas inquietudes. sim, em absoluto. Então eu dava mais atenção a outras, não é? Então se calhar isso só se área quando me encontro com, curiosamente, um
em França, nomeadamente foi o André Braga, que é o diretor da Circulando, o diretor artístico, que durante o seu percurso, ele é formado na Universidade de Desporto, não é? E vai estagiar em Educação Física para a escola onde eu estudo e decide propor um encontro de circo semanal, onde ele tinha acesso a materiais e tinha acesso a alguma informação que de facto não, o mundo ainda não se tinha globalizado, portanto estamos a falar quase numa era pré-internet, não é? Ou que a internet era um recurso que não estava acessível às massas, não é? E que não fazia parte sequer do paradigma da própria vida. Portanto, temos que ter sempre um olhar para um mundo que não era globalizado, onde os materiais eram dificílimos de encontrar, não é? E onde apenas algumas pessoas mais viajadas é que tinham acesso a estas informações. Portanto, de facto, quando eu vejo que já tenho um percurso mais ou menos relacionado com as artes marciais e com os esportes mais físicos e vejo um encontro de circo, achei, ok, isto é perfeito, então de repente encontro um universo mais dramático, não é? Encontro o sentido de humor, que era algo que também me caracterizava bastante, com uma prática física mais arrojada, então comecei a aprofundar e se calhar foi sem dúvida alguma um encontro muito feliz que hoje em dia me define enquanto pessoa, pessoalmente e profissionalmente, não é? Portanto, claro que uma escola secundária pode ser o epicentro desta matriz, agora este não era o plano curricular dessa escola e nem tão pouco a pessoa se calhar que me apresenta esta realidade faria parte do meu círculo de pedagogos e de professores, não é? Portanto, foi uma casualidade e foi uma boa casualidade. Casualidade feliz. Costuma-se dizer, ou nós temos alguns pedagogos que, nas ciências de educação, e agora daquilo que tu me estavas a dizer, eu recordo-me do Formosinho, que a educação não é um fato pronto a vestir, não é? Em que todos nós podemos caber nele. E tu tiveste essa feliz sorte de, a dado momento, teres tido essa partilha, teres tido esse encontro com algo que era fora da escola, mas que estava na escola, não é? Porque, entretanto, nós ficamos com falha de rede e eu não ouvi muito bem a parte de como é que isso chegou à escola, mas foi através de alguém que veio estagiar para a escola, certo? Ok, então é assim, eu de facto a parte que se calhar perdemos na comunicação é eu de facto na escola primária não é? É óbvio que cumpria os mínimos porque temos que cumprir os mínimos, mas já estava a viajar num universo muito mais onírico e muito mais fantasioso, mas como cumpria os mínimos, então aquilo correu sempre oratória também corria sempre bem, porque de facto, quer dizer, tinha algum sentido de responsabilidade e tinha uma necessidade de cumprir aquela função, sempre fui, sempre assumi as minhas escolhas como, mesmo sendo uma não escolha, porque qualquer criança tem que seguir um ensino obrigatório, e eu, claro que cumpri aos mínimos, mas não havia ali nada que me desconcertasse, que me provocasse, que me aliciasse, exceto a questão de eu perceber que gostava de me globalizar, no sentido que gostava imenso de viajar e gostava imenso de percorrer esta esfera ao mundo, não é? Então reconheci rapidamente que a comunicação, que eu tinha uma relação muito forte com a comunicação, com as pessoas, com as conversas e com as línguas também. Portanto, o meu estudo de línguas sempre foi muito fluido e muito fluente e o meu estudo na comunicação também sempre foi um investimento muito sério, que me acompanhou até ao final do secundário. Portanto, todo o meu estudo em, nos meios de comunicação, na difusão, na relação com as pessoas, não é? Mas nesse percurso encontro, curiosamente, numa escola que se diz de arte, já em Matosinhos, na Escola Augusto Gomes, embora de artes plásticas e visuais, mas era onde eu estudava comunicação, na altura estudava comunicação, já 11º, 12º, onde os objetivos seriam continuar esta dimensão da comunicação, não é? Encontro um professor estagiário em Educação Física, que foi o André Braga, da Circulando, o diretor artístico da Circulando, que já tinha feito um percurso pelas escolas de circo em França, nomeadamente pela Anne Fratelli, que foi das primeiras escolas a testar a pedagogia em França numa linha mais contemporânea. E o André traz essas referências e abre um encontro de circo semanal, não é, na escola. Ele já tinha viajado, já tinha acesso a materiais, já tinha acesso a conteúdos e de facto tinha um espírito criativo bastante
não linear e com referências que não haviam sequer ainda no país nessa altura, e foi a partir daí que, curiosamente, eu me sinto aproximado destas ferramentas e destas linguagens, sendo que eu já trazia toda uma parte do corpo que vinha das artes marciais e da acrobacia, porque passei pelas diferentes artes marciais, orientais, não orientais, pela acrobacia federada, era um lugar de expressão um bocadinho mais no limite, não era? Mas o pensamento era muito linear, era não é? Ou ao teatro ou à dança, o teatro era demasiado literal, a dança era demasiado longe do meu universo estético e artístico, então um circo foi um lugar comum, não era? Porque tinha o movimento arrojado da acrobacia e era dançado, mas depois também tinha toda uma referência dramática e teatral, e depois podia ser jogado na rua e no espaço público, era uma coisa que me dava bastante gozo, que era, não havia quarta parede, não havia frente, era tudo muito permeável, o contacto com o espectador era muito favorecido, era arriscado, era desafiador, e depois segui esse percurso e pronto, hoje celebro 20 anos de carreira e a primeira produção profissional que fiz foi com a Circulando, a primeira produção da Circulando, no Centro Cultural de Belém, em 2000, não é? A Caixa Insólita, que era um espetáculo de circo contemporâneo de rua. Portanto, aí veio ali exatamente na hora certa essa experiência, porque estavas Em então, estavas-me a absoluto. dizer que estavas no décimo, estavas no secundário, não é? Décimo primeiro, décimo segundo, estavas por aí, Correto? que estavas em comunicação, que seria ali que irias fazer a transição para o ensino superior ou não, Certo, não é? Mas que iria, é ali o ponto de mudança exatamente. de todos nós, não é? A partir Uhum. dali tens que seguir um caminho, Correto. e tu, quer dizer, apareceu-te a experiência certa na hora certa, não podia ter calhado noutro momento, foi na hora Sim, mesmo chave. e eu acho que foi uma feliz coincidência do destino. Sim, foi muito feliz, porque eu acho que também temos que analisar um bocadinho a importância dos eventos nestas artes, nessa cronologia. Estamos a falar de finais dos anos 90, significa que tínhamos tido a Expo 98, onde as grandes companhias à escala mundial estiveram no nosso país muito bem representadas e com trabalhos e muito arrojados. Eu já tinha sido espectador, porque eu portanto, era um jovem adolescente ou um jovem adulto que estava a começar a fazer as minhas escolhas profissionais, e quando viajei, não é, para Lisboa para ver, para ser espectador da Expo 98, aquilo mostrou-me sem dúvida que era possível quase profissionalizar-me naquilo que era a área que mais me desafiava, que era este encontro entre as artes mais circenses e a intervenção artística num espaço público ou em espaços não convencionais, a proximidade com o público, a ação deste tipo de manifestação festiva, mais onírica, mais alegre também, mais provocadora. Então eu achei que na sequência da cronologia, quer dizer que eu estou a terminar o meu secundário no final dos anos 90, Exato. dá-se a Expo 98 e dá-se a preparação para a Porto 2001 Capital Europeia da Cultura. Então, nesta altura, eu faço a primeira experiência profissional com a Circulando, com uma primeira produção da Circulando intitulada Caixa Insólita, e também, numa casualidade absoluta, a Academia Contemporânea do Espetáculo, que era a escola de artes não super reputada na cidade, não é, do Porto, abre uma especialização artística em teatro de rua, onde concorrem um sem número de pessoas que eu não consigo precisar, mas o também, e depois de uma audição que parecia uma batalha de gladiadores, eles selecionam-me para fazer parte desta pequena elite. Então eu fico 2 anos a estudar com a elite mundial das artes de rua profissionais, que acontecem em 2000 e 2001. Nesta altura, claramente, a Circulando segue o seu caminho profissional com as suas próximas produções, e eu deixo a via, vamos lhe chamar,
da companhia, da profissionalização pela companhia, e escolho voltar ao academismo e ao estudo especializado desta matéria, e a partir daqui abre-se um mundo de possibilidades que até hoje... E descubro a profissionalização no teatro de rua. Há 20 anos atrás, com uma assim, ainda mais vincado, ligado aos serviços, vá, e de repente há uma utopia de formar uma companhia profissional de artes da rua, que seria uma espécie de companhia profissional de saltimbanco dos tempos modernos, não é? Então, eu poder fazer parte desta experiência e trabalhar com companhias, sei lá, da Bélgica, dos Estados Unidos, de Inglaterra, de França, de todos os lados do mundo profissional, com os pedagogos que é nas escolas internacionais, como as grandes escolas de referência do teatro físico, como a Jacques Lecoq em França, ou outras escolas de formação à escala mundial, como o CNAC, o Centro Nacional de Artes de Circo, em França também, e para nós foi extremamente importante partilhar esta experiência e a partir daqui abrir novas possibilidades para a profissionalização do setor também no país. Portanto, eu estou aqui a ouvir a tua conversa toda, estou a tentar seguir o que tu me disseste e tentar, no fundo disto tudo, eu volto atrás e vejo como se fechássemos os olhos e víssemos assim o fio condutor da tua vida. Eu acho que se posso dizer mesmo que tu foste um felizardo, porque tu encontraste o sítio certo, tu encontraste não lhe chamaria a profissão certa, mas falta-me a palavra para dizer o que eu quero. Tu tinhas um gosto, não sei se me estás a ouvir, Tony. Acho que foi um estilo de vida, não é? Eu escolhi um estilo de vida. Ok, exatamente. E um estilo de vida, não é? E eu escolhi um estilo de vida e descobri que podia, e percebi que podia profissionalmente ser, ou seja, poder ser reconhecido, remunerado e tentar combater um bocado esta precariedade desde o início, a partir do estilo de escolha nos conteúdos, mantendo a liberdade de escolha naquilo que seriam também as minhas linguagens estéticas e artísticas, porque se há aqui um percurso que não podemos ignorar, é que o Porto nos anos 90 era uma espécie também de faroeste, quer dizer, o país todo era uma espécie de faroeste, não é? Mas o Porto em particular era um Porto tribal, era um Porto que vivia de tribos urbanas, era um Porto mais sombrio, mais romântico também, nesse sentido, e há toda aqui uma influência quase de uma geração, não é? Que vem ao encontro daquilo que seria, estas artes também são um tipo de artes que reivindicam um lugar, que é um lugar também de contestação e é uma contracorrente para aquilo que está instituído de algum modo naquilo que são as artes de massas. Portanto, isto acaba por ser também uma pequena minoria a reclamar um lugar que é, nós pensamos de uma maneira que não é do modo como se calhar o programação estavam a pensar na altura e as tendências estavam a seguir, nós pensamos de outra maneira, fazemos as coisas de outra maneira, temos outras referências e existimos tal e qual como nos estamos aqui a apresentar. Portanto, nós temos que encontrar, não podia ser o lugar do teatro, ou o lugar da dança, ou o lugar do cinema, ou o lugar da música, porque esses lugares já tinham sido reclamados, tinha que ser um novo lugar. E esse novo lugar era um novo circo, era um novo teatro de rua, era uma... Não é esse mesmo segredo, Tony? Se calhar, estavas a falar dos anos 90, mas provavelmente estamos agora em 2020 e não continuará a ser esse segredo, as pessoas encontrarem um lugar diferente, uma maneira diferente de estar na vida, na profissão, na sociedade, não será esse o segredo? Eu acho que o mais importante, acho eu, nesta reflexão toda,
é que o igual ou o diferente não é uma... Portanto, não são valores numéricos, não é? Ou seja, nós não estamos aqui a falar de uma estatística que valida números e que aproxima maiorias de minorias. Nós estamos a falar do que é uma linguagem de autor, do que é um lugar que se dedica à criatividade, que se dedica ao pensamento como um espaço próprio que tem que, de algum modo, encontrar o seu lugar numa sociedade que já existia antes dele e que vai continuar a existir depois. Ou seja, a grande questão aqui é que nós não nos podemos desintegrar de um todo. E isto tem que ser um pensamento sempre integrado. Só temos é que perceber quais são os caminhos por onde podemos desenvolver e potenciar estas ideias. Essa é que é a grande questão, que é escolher profissionalmente fazer teatro de rua há 20 anos atrás, num país como Portugal, poderia parecer uma ideia patética, mas ao mesmo tempo poderia parecer uma ideia visionária, porque era o que o país também tinha de melhor, que é um país de criativos, é um país de autores, é um país de poetas, é um país de belas paisagens, é um país de festas populares, é um país que poderia fazer todo sentido abraçar um desafio desta dimensão, porque ele em si faz parte da minha, vamos chamar, genética, ou seja, eu só desenvolvi e potenciei isto nesta direção, mas eu acredito que de algum modo o próprio país também me convidou a fazer isto, porque eu via que havia aqui um lugar para explorar, mas esse lugar tinha-me sido mostrado no cotidiano, porque eu continuo a achar que Portugal é um lugar muito fértil neste tipo de escolhas, não é? A única questão é que às vezes a informação chega tarde, chega distorcida e um bocado confusa, e às vezes falhamos o sentido de oportunidade que o país, ou que quando estes eventos acontecem, às vezes são comboios que só passam uma vez, não é? Se nós não os agarrarmos, depois também não os agarramos. A especialização artística que eu fiz em artes de rua só aconteceu aquela vez, não aconteceu mais até aos dias de hoje, não é? Portanto, porquê? Porque a Porto Capital Europeia da Cultura também só aconteceu em 2001, não é? Não aconteceu outra vez. Ou seja, eu acho que nós também temos que pensar... Sim, fala, conclui o teu pensamento. O que eu acho que é mais interessante, não é? É que, de facto, hoje em dia o acesso à informação é generalizado, mas o risco maior é nós perdermos o grau de importância das coisas às quais temos acesso e termos ou não a capacidade de aceitar os desafios que nos são propostos ou os convites que nos são propostos para aprofundar estas ideias e ganhar aqui alguma dimensão naquilo que seria o sentido de oportunidade de agarrar algumas destas possibilidades para desenvolver aquilo que seria a relação também a partir do centro, não é? A partir desta nossa própria condição. Não é estar sempre a olhar para fora e para longe e para aquilo que não é tangível e acharmos que estamos permanentemente a ser vítimas de um país que é subdesenvolvido, que as coisas não acontecem. Muito pelo contrário, nós temos um potencial tremendo, temos um país lindíssimo, temos uma quantidade de qualidades que temos é que as saber de algum modo aprofundar e criar essa relação para as potenciar, acho que é só isso mesmo. E estes projetos de grande dimensão, como a Porto 2001 Capital Europeia da Cultura, ou a Expo 98, ou quem fala de outros eventos de grande dimensão, acho que têm um sentido de pertinência da oportunidade, que é, eles de facto parece que estão um bocado à frente do seu próprio tempo, não é? Porque eles continuam hoje em dia a ser vanguardistas 20 anos depois, não é? E eu acho que quando as coisas são assim é porque de facto se correram riscos, se arriscaram
a tomar certas e determinadas escolhas que na altura ninguém sabia muito bem se aquilo ia ou não funcionar, mas a única coisa é que acho que fomos ambiciosos e trabalhamos à escala dessa ambição, não é? Propusemos-nos a fazer coisas que nos desafiaram para depois também desafiarmos os outros. E fizemos com um tempo de preparação muito. Esta cultura do imediato às vezes também é um bocado inimiga destas oportunidades maiores. Sim, sim. Mas, Tony, tu falas-me aqui daquilo que tu me forneceste, da tua biografia, tu falas-me aqui de uma formação, desculpa, artes de rua na Academia Contemporânea do Espetáculo, mas também falas de uma formação avançada numa instituição sediada na cidade de Marselha. Sim. Depois o que acontece é muito simples, que é, eu acho que 2 décadas depois, não é? Eu claro que me proponho a fazer coisas novas e tenho imenso interesse em continuar a desbravar caminhos que são desconhecidos. Mas eu cada vez tenho mais vontade de aprofundar aquilo que de algum modo já encontrei, não é? Ou seja, há certas e determinadas coisas que eu acho que o interesse é mesmo aprofundá-las, não é? E com as artes de rua essa foi um bocado a grande questão, que é, nós de facto em Portugal, não vou dizer que não existiam outras gerações antes da nossa geração a trabalhar, porque seria um equívoco, não é? Porque existiam sem dúvida outras gerações, mas eram residuais e eram distantes na nossa geografia. Portanto, não era alguma coisa que fosse tangível e que eu pudesse, com quem eu pudesse conversar ou dialogar ou me aproximar, porque de facto não havia companhias e profissionais que pontualmente experimentaram um percurso exclusivo dedicado a estes trabalhos. E o que é que eu quero com isto dizer? Que a vontade foi, então, por que não ir para um lugar onde estas companhias têm 2 ou 3 décadas já de trabalho e aprofundar o diálogo com aquelas que foram as primeiras gerações a profissionalizarem o setor, não é? Então, França, como abriu uma formação que hoje em dia é das poucas, há mais, mas esta se calhar é particular, porque ela é uma formação superior em artes de rua, em artes no espaço público, consegue formar e validar a sua formação científica e pedagógica perante o Ministério da Educação na importância que é formar pessoas especializadas para a escrita no espaço público. E a pessoa que foi fundadora foi um senhor que nós tivemos o prazer e a honra de conhecer, que foi o Michel Crespin, que foi também quem profissionalizou o setor em França, não é? Então, basicamente, nós quando vimos que a França, isto a custo zero, partindo do princípio que estas formações são sempre extremamente dispendiosas e eles conseguiram atribuir bolsas de estudo a não residentes para poderem vir pessoas de todo o mundo usufruir desta formação. E tu, então, logo, aproveitaste... eu achei que era o momento de continuar a aprofundar e sei lá, eu fui estudar com companhias na Catalunha que já celebravam o espaço público na altura de Franco, ou seja, era algo que era completamente histórico e contrário ao regime que estava em vigor, portanto eram uns provocadores natos, não é? Portanto, para mim, estar próximo destas gerações era algo que me fascinava porque também era viver um bocado desta história com eles, não é? Então, ir ao encontro destas gerações e viajar, e depois de ter feito este percurso no país, não é? Porque, de repente, estreia a primeira produção nacional em 2000, faço digressão de um ano nacional, Portugal em toda a sua geografia. Depois mergulho mais 2 anos na especialização de teatro de rua. 2 anos depois da especialização ainda decido aprofundar certas e determinadas ideias que para mim eram fundamentais em intervir no espaço público, não é? E aprofundar um bocado a relação com a geografia, com o território. E depois desta experiência decido ir para o estrangeiro, então perceber como é que numa realidade social, económica e política diferente, estas manifestações continuam a acontecer com um percurso de 30 anos de história, não é?
E foi muito rico, foi uma experiência Eu riquíssima. imagino o que é que aquilo deve ter sido, não é? Depois de todo o percurso que já tinhas, ainda continuas, não é? Vais para outro país, continuar a beber outras culturas e outros Pois, encontros, deve ter sido pois. fantástico. Foi um desafio à escala internacional, não é? Ou seja, eu acho que o mais importante aqui é também sentirmos-nos, de algum modo, desafiados a repensar a nossa própria realidade, não é? A nossa própria realidade. E perceber, por comparação, o que é que nós fazemos, o que é que os outros fazem e o que é que nós podemos beber daquilo que trazemos do outro lado. Correto. É inevitável, não é? É inevitável, sem correr o risco de tentar importar modelos que não funcionariam jamais nesta realidade, porque a Isso. nossa realidade é completamente diferente, mas a perceber que ainda há coisas que podemos fazer e que essas coisas podem ser muito transformadoras e podem ser muito animadoras também para devolver um espaço no panorama nacional que eu acho que é enriquecedor para as linguagens estéticas e artísticas da criação contemporânea. E agora vamos falar, Tony, da companhia Radar 360. Ótimo. Como é que tudo isto acontece? Como é que no meio destas coisas todas que tu já me falaste, como é que nós temos a companhia? Como é que tu chegas à companhia? O que é que tu lá fazes? Conta-nos tudo. E o que é que nós podemos esperar da companhia? Certo. A companhia foi uma consequência disto tudo, ou seja, se calhar chegou a uma altura que o mais importante era voltar a olhar para o país como um lugar privilegiado para este tipo de áreas de expressão artística e poder trabalhar a partir de dentro, a partir da nossa realidade e tentando reconhecer que se as condições não existiam há 20 anos atrás, era porque tinham que ser criadas, porque ninguém as criou, não é? Ou seja, de facto, por isso eu digo, não haverem outras gerações a trabalhar seria um equívoco, diz ele, mas de facto não havia muita coisa feita porque e continuará a não haver muita coisa feita porque vai ficar sempre algo por fazer, mas pelo menos vamos dando pequenos passos, não é? E esses pequenos passos são grandes conquistas, porque de facto quando terminamos a parte das viagens pela Europa, não é? Que eu acho que há aqui uma dimensão que é importante referir, que a Radar é uma associação cultural que tem uma direção artística partilhada desde a sua fundação com a Julieta Rodrigues, que é a minha colega, que faz a direção da companhia comigo, que tem um percurso bastante diferente ao nível académico e ao nível pessoal também, mas que converge nos interesses de escrever para o espaço público e de usar as artes do circo também como espaço de expressão artística. E nós temos aqui um episódio que eu acho que ele é muito singular, que é quando terminamos estas formações todas académicas, decidimos adquirir uma caravana, uma autocaravana, e fizemos uma viagem independente pela Europa durante um semestre. Estivemos 6 meses a viajar da Escandinávia até à Sicília, foram 42 mil quilómetros na Europa só a visitar os festivais de artes de rua no território europeu. E para nós isso foi uma experiência muito, muito forte, porque de facto mergulhamos desde a sua tradição máxima, que vai a algures entre a sua expressão religiosa ou pagã, até aos mestres da arte de passar o chapéu, não é? Do busking, até às companhias mais contemporâneas e mais arrojadas na expressão artística, e esta experiência toda levou-nos a concluir que se calhar deveríamos mesmo então regressar ao país e começar a dar esses passos no nosso território para podermos devolver também às pessoas, aos públicos, às instituições, um lugar que achávamos que faltava conquistar, que era deixar e que na altura era muito difícil as pessoas perceberem que a nossa expressão estética e artística era um universo de autor, era algo que tinha propriedade intelectual, era algo que nós tínhamos alguma coisa para dizer e aquelas eram as nossas ferramentas para o dizer. E não estávamos ali para mascarar o tempo ou camuflar a dimensão
de entreter o espectador, não era? Eu acho que às vezes há um risco muito grande na nossa arte nesse sentido, porque os espetáculos podem ser visualmente apelativos e podem ter um sem número de meios e de artefactos, mas temos que ter essa fronteira muito bem definida entre a arte e o entretenimento, não é? Portanto, nós decidimos começar a trabalhar no país e a criar os nossos primeiros parceiros, que na altura era um bocado residual, ou seja, não posso correr o risco de dizer que não havia pessoas a programar o espaço público, porque havia, mas não havia com a ordem de escala que existe hoje, não é? A ordem de grandeza. Ainda bem, é sinal que hoje em dia os centros culturais se interessam por este tipo de manifestações e desenvolvem um olhar mais atento, mais criativo a este tipo de manifestações, mas quando nós começamos a trabalhar, de facto eram muito residuais estes parceiros, mas rapidamente afinamos as agulhas, acertamos os discursos, começamos a investir um bocado no território e foi muito feliz poder hoje em dia sentir que fazemos parte desta história, que é a profissionalização também do setor no território nacional, e a Companhia Radar 360 Graus surge exatamente por isso, porque sentiu a necessidade de atuar nacional, de devolver às pessoas a nossa vontade de nos expressarmos e a nossa linguagem estética e artística, e de continuar a reclamar por direito aquilo que temos num Estado democrático e num Estado de direito, que é a nossa liberdade de expressão. E quantos anos tem a Academia? A companhia? A companhia, Dizes a desculpa. companhia, Juca? Sim, A sim, companhia foi a fundada em 2005. Foi fundada em 2005. Portanto, eu profissionalizei-me em 2000, 5 anos depois faço aquela que eu considero que é a fatia com mais volume de formação académica intensiva regular. Hoje em dia, se fôssemos validar, poderíamos dizer que foi uma licenciatura pré-Bolonha, não é? Porque sim, foram sim, 5 anos a estudar, sim. pronto, mais um ano de especialização, que foi o primeiro ano da Radar, não é? Foi o primeiro ano que andamos ali a palpar terreno e a especializar um bocado a nossa linguagem e a afinar o instrumento, não é? E a companhia foi fundada há 15 anos, portanto este Mas ano celebra 15 anos de existência. vocês têm aqui grandes aniversários este ano, quer dizer, 15 de um lado, 20 do teu ano enquanto profissional, temos aqui umas datas a Sim, celebrar muito interessantes. sim, eu acho que estas pequenas vitórias, não é? Que é existir em si, nos dias que correm ainda mais, não é? Existir e existir com, na plenitude, não é? Do ser, acho que já são uma grande conquista, não é? E claro que este percurso, por isso eu digo que se calhar neste momento aquilo que interessa é mesmo aprofundar, não é? Por isso já é consequência daquilo que fomos caminhando ao longo deste percurso, por isso a ideia seria continuar a aprofundá-lo, o gozo agora é continuar a aprofundá-lo, não é? Mas, Tony, explica-me uma coisa. Vamos imaginar que eu me interesso pela arte circense. Eu posso, junto da vossa companhia, ter formação, ter mais conhecimentos sobre isto? Como é que posso, o que é que eu posso esperar da companhia? Ou, A ou, ou só companhia de tem espetáculo? A companhia tem 3 grandes eixos de atuação. Um deles é a formação, a pedagogia, sem dúvida alguma, mas reconhecemos que a pedagogia está tão bem representada pelo academismo e pelas instituições que o fazem no país ao nível preparatório, ao nível superior, que hoje em dia consideramos que é mais sensato utilizarmos essas ferramentas, portanto, essas instituições, e muitas vezes trabalhamos a partir das instituições. Portanto, significa que damos aulas nas escolas artísticas, no país e no estrangeiro também. A partir dos centros de formação, nós somos uma espécie de mão de obra especializada, que quando entra nestes domínios, colaboramos à escala nacional e à escala internacional.
embora na companhia fazemos também formação, mas a formação normalmente está associada, não são as ferramentas pelas ferramentas, são as ferramentas ao serviço de uma ideia criativa que depois vai desenvolver numa escrita específica. Portanto, a formação é uma das artérias da companhia, a outra é a criação de espetáculos e a digressão, e a outra é a escrita para lugares específicos, que o termo mais utilizado no léxico das artes de rua é escrita in situ ou escrita em site específico. Okay. E este tipo de trabalho in situ é um trabalho que nos dá assim um prazer tremendo, porque tem uma relação muito forte com a arquitetura, tem uma relação muito forte com o percurso histórico dos locais também, que toda essa dimensão de algures entre o passado e o futuro, não é? Por isso, estas 3 áreas de atuação, a formação, a criação de espetáculos e itinerância e a criação para lugares específicos, são a base do trabalho da companhia. Por isso, seguramente que poderias integrar alguns dos projetos da companhia que possam estar em curso e que possam dar essa resposta, ou poderias procurar essa formação mais especializada junto, hoje em dia, das academias e das escolas que prestam esse serviço, onde nós lecionamos e somos também tutores e pedagogos associados. Eu estava a dizer isto na componente de quem nos estiver a ouvir, o que é que pode procurar na companhia, o que é que pode esperar da companhia e pela sua amplitude temos aqui 3 grandes eixos. E agora, Tony, não sei se já reparaste, mas nós já passamos quase 1 hora a conversar e eu tinha-te prometido que eram 40 minutos e estou-te a roubar mais tempo ao teu tempo. Mas, para terminarmos, porque eu penso que já conseguimos fazer aqui uma grande abertura de tudo por quanto já passaste e já fizeste, o que é que tu achas que nos espera neste próximo futuro, dada as circunstâncias em que o país está, dadas as circunstâncias em que estamos, o que é que tu temes para o futuro a nível de, por exemplo, apoios, uma vez que os apoios às associações são o que são e o futuro não se avizinha muito, muito bom, dadas as circunstâncias. Qual é a tua visão para o futuro? A primeira questão que eu acho que aqui se coloca é, eu acho que o tempo de antena neste momento deve ser, na minha opinião pessoal, dedicado aos especialistas da área. Eu diria que hoje em dia ocupar o horário nobre da televisão, ocupar o espaço da opinião pública com pessoas, devem ser pessoas do ramo da biologia, pessoas do ramo da ciência, pessoas do ramo dessa dimensão das ciências académicos ou não, mas eu acho que é muito importante, já há muita desinformação e acho que também há alguns treinadores de bancada que vêm dando opiniões sobre certas e determinadas coisas e eu acho, na minha opinião pessoal, que o único risco que eu não quero correr ao responder à tua questão é ter uma influência que transcenda aquilo que é a minha área de intervenção, que são as artes, não é? As artes performativas em particular, ou as artes de rua e as artes. A minha resposta será sempre muito focada nesta questão, que é, eu acho que grande parte do nosso trabalho, e ele é visível para o público quando ele chega ao público, ou seja, há uma... mas que ela existe também, que é o quê? É toda a parte da investigação, toda a parte da pesquisa, toda a parte da escrita, toda a parte do laboratório também, não é? Ou seja, há aqui uma parte do nosso trabalho que eu acho que ela deve existir num rácio diferente do rácio que existiu antigamente, que era
se por um lado aquilo que tornava o trabalho dos artistas mais visível era os artistas aparecerem, ou seja, os artistas se não aparecessem não existiam, parece que os livros, as músicas, os quadros, as peças de teatro, os bailados, os números de circo aparecem de um algoritmo que não tem passado, não é? E que não tem consistência. Portanto, eu acho que há aqui uma parte que é muito importante, que eu apelo seriamente à investigação, apelo seriamente à pesquisa, apelo seriamente à escrita, apelo seriamente à documentação, que é uma falha muito grande também no país, que é termos arquivo ao arquivo, não é? Portanto, eu acho que é uma boa altura para olharmos para o Ministério da Cultura como um parceiro numa longa maratona, ou seja, o Ministério da Cultura não pode ser um sprinter, não é? Que aparece a dar uma corrida de 100 metros para dar uma resposta imediata. Claro que temos que saber lidar com o imediato e claro que temos que saber lidar com aquilo que é o que são as necessidades básicas do abrigo, da alimentação, da segurança, da saúde. Isso tem que ser respondido no imediato. Mas aquilo que eu acho que nós devemos focar é no longo período que nos aguarda e que se avizinha. E para esse longo período ser um período que possa vir a dar frutos ricos, temos que criar uma espinha dorsal que sustente o alicerce daquilo que vamos fazer quando nos voltarmos a encontrar com os públicos. Ou seja, eu reconheço que tenho uma vontade imensa de ir para o palco, não é? De ir para a cena, de ir para a rua, e que tenho uma vontade imensa de retomar a atividade nesse sentido. Mas essa vontade, eu acho que ela deve ser colocada numa escala mais reduzida em relação àquilo que é a outra parte do trabalho, que é o trabalho mais invisível. Portanto, eu acho que as instituições grandes agora deveriam se preocupar em financiar e em estruturar aquilo que seria a espinha dorsal deste trabalho, que é efetivamente criar as condições para a criação, criar as condições para aquilo que eu já disse. Por outro lado, também acho que o setor poderia pensar, quando eu digo o setor, eu incluído, não é? Portanto, não é o indivíduo. Acho que os indivíduos deviam ter um pensamento mais coletivo e começar a pensar seriamente o que é isto do estatuto do artista na sociedade, o que é isto da nossa profissionalização, o que é esta relação entre o indivíduo que é indivíduo, mas que ao mesmo tempo é cidadão, é contribuinte, é autor, é artista, é esta dimensão toda no plano também vamos chamar, do enquadramento social, do enquadramento na área da saúde, no enquadramento da área da nossa relação com o patronato também, ou seja, seria muito importante nós pensarmos na estruturação de problemas que fomos adiando porque havia a urgência de viver o tal imediato e fomos perdendo um bocado, acho eu, a reflexão e a tomada de medidas de ação que nos pudessem sustentar naquilo que seria a nossa relação a longo prazo. Ou seja, aquilo que eu digo é, eu acho que não é o momento para o acrobata aéreo, para o trapezista pensar no mortal, à retaguarda ou no triplo mortal, mas é o momento para começar a perceber se a rede está lá e se essa rede está bem esticada para o poder sustentar no caso de queda, não é? Ou seja, eu de facto acho que o circo pode ser interpretado como uma arte da proeza, não é? Mas também é uma arte de risco. E esse risco não é só um risco físico, é um risco intelectual, é um risco social, é um risco de linguagem estética, às vezes, ou pronto, se lhe quisermos chamar, pronto, nesse sentido, não é? É um risco de universo estético, de autor. E um risco de escolha. Portanto, eu acho que há aqui agora um outro risco, que é um risco de se redefinir
aquilo que era o modelo onde nós próprios assentávamos a nossa atividade. E esse modelo que tem que encontrar, tem que se reinventar, ele tem que se reinventar e não podemos delegar apenas às instituições que o façam por nós. Eu acho que o indivíduo e a comunidade artística também têm que tomar a sua posição para chegar às instituições com um modelo viável para se poder reformular a sua própria, não lhe queria chamar função, mas a sua própria identidade e a sua própria relação com a sociedade em geral e com a comunidade artística em particular. No fundo, não sermos vítimas dos nossos próprios problemas, não é? É mais ou menos isso que tu estás-nos a dizer. Correto, e eu acho que é a altura de começarmos a trabalhar em algumas soluções que possam ser reformular todo um sistema que ele em si já era um pouco débil devido às razões mais variadas, nomeadamente à falta de investimento sério, público, no setor e de continuidade num pensamento estruturado que possa ser defendido por uma política cultural a longo prazo. Ou seja, eu acho que podemos todos trabalhar neste modelo que reinvente a sua própria condição no panorama nacional, tanto individualmente como coletivamente. Não é? Talvez tenha chegado o momento certo para se repensar naquilo que se tem andado a adiar e viver no imediato e dar as respostas no imediato, como tu disseste há bocadinho no teu discurso. E talvez agora sim seja mesmo a hora de voltar à resolução de determinados assuntos que já deveriam estar provavelmente resolvidos há muitos tempos atrás. Correto. O que acontece é que estes assuntos também não são peças que são fixas, não é? Este puzzle ele é todo muito móvel, então nós também temos que o interpretar como algo que não pode cristalizar, que é um problema grave, é que nós andamos a ser regidos por leis que entraram em vigor num paradigma e num plano social que não é o que estamos a viver neste momento, não é? E não estou a falar deste estado de exceção, estou a falar naquilo que seria a dita normalidade, não é? Ou seja, eu acho que nós temos que rever o próprio modelo em que assentam estes valores e como é que podemos reestruturar estes valores para podermos contribuir e fomentar um bocado esta vontade. E eu deixo assim em aberto a vontade da companhia neste momento, se calhar é continuar a aprofundar o pensamento e quem sabe dedicar-se, e vou descortinar aqui em primeira mão, portanto é quase uma preciosidade desta nossa entrevista que guardei para o fim. Nós gostaríamos imenso nós propusemos-nos a escrever um livro sobre as artes de rua profissionais, performativas, no território português, para deixarmos um legado, um arquivo, para que as novas gerações possam consultar também, para que as gerações mais antigas possam perpetuar a sua existência, algo que seja, algo que desafiamos o Ministério da Cultura a fazer, que é deixar um legado que transcenda a efemeridade da performance, que não seja algo tão efêmero, que seja algo um bocadinho mais duradouro e que possa ter um contexto de arquivo, de memória, de pensamento, de estudo, pronto, algo que possa ser um objeto de consulta também. E vamos ter aqui um parecer positivo, um parecer favorável a esse livro? É assim, o Ministério da Cultura só dará as respostas no próximo mês. Pronto. Portanto, aguardamos Sim, provavelmente com sim. a convicção de que estaremos a prestar um serviço público que é de interesse comum. Portanto, acreditamos no bom senso e acreditamos que estamos a trabalhar com pessoas que reconhecem a importância desta obra e deste desafio. Provavelmente algo inédito, não? Sim, é algo inédito e é algo diferenciador também nesse sentido.
e é algo que eu acho que pode ser muito rico sobre o ponto de vista do legado também que podemos deixar destes tempos tão difíceis que vivemos e que pode abrir um espaço para o pensamento. É um livro que, sem querer revelar muito, mas que conta também com pensamentos de outras pessoas que não vêm das artes, que vêm mais do campo da sociologia, que vêm do campo das ciências, que é, acho eu, muito interessante de juntar esforços com interdisciplinares, porque só vai enriquecer o discurso e trazer uma nova luz nestes tempos tão sombrios que se vêem. Portanto, a Radar tem aqui um grande compromisso de futuro, porque será um grande trabalho de campo que têm que fazer, porque vocês propõem-se a fazer isto em âmbito nacional, não é? À escala nacional. Portanto, é uma escala enorme, imensa, terão aqui um trabalho muito grande a fazer. Espero mesmo que isso se venha a realizar. Penso que sim, eu acho que tudo que ainda é novo e que nos acrescenta a nós cidadãos, eu acho que são projetos que são aprovados, e espero que daqui a um mês tu mandes uma mensagem a dizer o nosso projeto foi aprovado. Fico a torcer por isso. Eu vou-me despedir de ti, Tony, também não te quero roubar muito mais tempo. Fico muito contente com isto que acabaste de dizer, deste repto que fica aqui para no futuro voltarmos a trocar conversas e voltarmos a falar sobre este novo projeto que se aí adivinha neste futuro muito próximo, que será um projeto que provavelmente levará algum tempo a ser concretizado, porque é um trabalho enorme, gigantesco, interessantíssimo, porque vai cruzar esta parte interdisciplinar com outros olhares de outras pessoas e que irão trazer um contributo enorme para o vosso livro. Espero que seja mesmo concretizável, até para nós, comuns cidadãos, ficarmos com esse legado, e para no futuro, os que aí vêm no futuro, verem o que é que se passou no passado, o que é que se passou num presente próximo e o que é que depois poderão levar para o futuro, porque realmente tens toda a razão. Nós temos imensa coisa, mas muito pouca coisa em arquivo. E o que é que será feito depois de tudo isto? Fica só na memória. Não é? Só temos memórias, e onde é que estão as coisas escritas? Há uma vertente muito interessante que tu vais falando em todo o teu discurso, que é muito desta componente da importância do saber e de investigarmos e de aprofundarmos e de querermos saber mais. E volto a achar que esse é o segredo de muitos projetos que aqui estão em Portugal e que são de facto válidos e que têm sucesso, porque também têm esta preocupação de saber mais e de estudarem e ao contrário do que muitos acham que é perder tempo mas vocês ganham esse tempo que é no aprofundar os vossos conhecimentos, e acho que o caminho tem que ser, o caminho é esse, e o caminho tem que ser assim esse, e também a tua associação fica a ganhar imenso com estas vontades, com estes interesses, com estes saberes, e que serão um exemplo provavelmente para muitas outras associações que estão em decadência, e que muitas das vezes o que ali falta também é uma reviravolta de pensamentos e de saberes e de ir à procura de novas áreas de intervenção. Como sabes, ou como deves saber, eu estou muito por dentro das associações, das coletividades, e sei muito bem que muitas delas vão atravessar agora momentos penosos. Se já estavam a passar, agora vai ser ainda pior, e temos testemunhos muito complicados. Eu, se me permites, não é, com toda esta visão romântica e que tento que seja também construtiva e positiva, reconheço que são tempos muito difíceis. Sim. E reconheço também que é uma altura séria para contarmos com apoios que sejam muito bem-vindos, no sentido de permitir a sustentabilidade e depois permitir também o desenvolvimento, ou seja, é algo que não é tangível sozinho neste momento. Eu reconheço que neste momento a companhia está sediada no concelho de Matosinhos, com uma relação muito saudável com a autarquia, e tanto a nossa presidente da Câmara como a presidente de junta do local onde estamos, como a variação da cultura, estão sensíveis à companhia, sabem que
somos uma companhia de autor com um percurso com todo o mérito nacional e internacional e que acredito seriamente que eles vão ser nossos parceiros, porque estamos seriamente a contar com o poder que nos é próximo, ou seja, neste momento a dimensão institucional é muito importante, ela poder acontecer à escala nacional e ela poder acontecer junto das mais altas instâncias, mas o poder local é fundamental para a estruturação daquilo que seria a sustentabilidade, a continuidade deste tipo de estruturas e de projetos, não é? Portanto, eu estou seriamente a contar que Matosinhos vai reconhecer a importância da companhia no seu território e vamos continuar, tal como temos estado ao longo destes anos, a trabalhar juntos para manter a companhia saudável e inspirada em trazer um futuro com mais luz do que a luz que temos hoje em dia. Sim, acredito que sim, até porque continuo a acreditar que aquilo que faz sentido e que sempre cresceu, irá sempre fazer sentido durante mais o tempo que quem está à frente dessas associações assim quiserem, enquanto assim quiserem e lutarem por elas. Portanto, correto. Se vocês estão em terreno, se vocês têm 15 anos, não têm um nem dois, mas se têm 15 anos que comparado com outras que podem ter 30 ou 40, mas que são 15 muito válidos e muito validados a nível científico também e que trazem este cunho científico também para a vossa beira, que é uma grande ajuda e que é fundamental tê-lo, ao contrário do que muita gente acha que este tipo de conhecimento não é importante para este tipo de situações. E eu debato-me um bocadinho ao contrário, acho que é sempre importante a conjugação de saberes e cada vez mais. E de facto só quem está preparado para evoluir desta forma é que iremos ter muitas associações a sobreviver. Pois, e eu diria mesmo, em tom de conclusão, que contamos seriamente com a Câmara Municipal de Matosinhos e com todos os esforços reunidos para o desenvolvimento, contamos seriamente com o Ministério da Cultura, claro. que representa o setor, onde nos vemos representados, não é? No setor das artes, e toda esta dimensão hoje em dia que percebemos que não a podemos superar sozinhos, reúne esforços muito sérios em todas as áreas, portanto é algo aqui, e que as artes, curiosamente, foram as primeiras a interromper a sua atividade e serão provavelmente as últimas a retomar. Eu reconheço seriamente que é muito delicado, mas ao mesmo tempo aquilo que nós temos para poder partilhar com o resto da sociedade é que, de facto, nós, nas artes, uma das competências que sempre trabalhamos foram as emoções, e o plano emocional nos dias que correm é fundamental, sempre foi e hoje em dia ainda mais o é, porque é a partir desta inteligência emocional que vamos reequilibrar as pessoas para os desafios que estão a vigorar e aqueles que vão surgir, não é? Portanto, nós podemos não ser a mão de obra especializada na área das ciências como um biólogo ou como um pneumologista, mas somos muito sensíveis e temos conhecimentos muito aprofundados naquilo que seria a inteligência emocional e podemos contribuir seriamente no desenvolvimento da sociedade, quanto mais não seja para podermos confortar um pouco mais a alma e rasgar horizontes para lugares que nos deixem a todos mais humanos, que acho que isso é muito importante nos dias que correm. E no encontro daquilo que te estás a dizer, não sei se corroboras com o mesmo, mas há uma frase que circula muito nas redes sociais, que mais ou menos isto resumido, que é o que seria dos nossos dias sem a arte, durante tudo o que está a acontecer. Se tu reparares, tem havido um boom enorme de tudo que é artes nas redes sociais, na televisão, em todo o lado, durante este tempo que estamos a atravessar e afinal de contas, afinal a arte sempre é necessária, afinal a arte sempre está a ser precisa para alguma coisa e eu penso que muita gente que estava um bocadinho à parte está agora a reconhecer talvez a utilidade da arte até para o próprio dia-a-dia, que não se calhar nunca... Eu acho que aí teríamos que combinar uma outra entrevista, não é? Sim, porque falar sobre utilidade e inutilidade é um tema que eu acho uma piada tremenda,
porque eu continuo a fazer coisas inúteis há 20 anos e a sentir muito feliz com esta inutilidade, não é? Ou seja, eu não tenho necessidade de ser útil de modo algum. A única coisa que eu acho é que no plano das emoções que nós trabalhamos conseguimos chegar a lugares onde os medicamentos não chegam, onde a economia não chega, onde outras coisas não chegam, não é? E isso eu tenho a certeza absoluta. Agora, há aqui uma questão para mim que é fundamental, que é continuarmos a perceber que com todas estas diferenças temos uma característica humana que é, de facto, somos seres extremamente ricos, somos seres extremamente complexos e todas estas pequenas parcelas fazem parte de nós. Portanto, tudo seria importante porque tudo faz parte da nossa própria essência e da nossa própria identidade e não vale a pena entrarmos aqui numa ordem de importâncias porque de facto a visão de um economista como os camionistas que continuam a fazer circular os produtos, como as pessoas que continuam a prestar serviço neste estado de confinamento, todas elas são importantes e todos nós somos importantes e devemos continuar a reconhecer essa importância muito mais do que a utilidade ou a falta de utilidade. É nós existirmos em si já é uma conquista e já é um manifesto. Portanto, temos é que continuar a existir e a acreditar que podemos acrescentar alguma coisa que possa melhorar aquilo que nos rodeia e que nos possa melhorar também a nós enquanto seres humanos. Isso é muito importante. Pronto, não diria melhor. Vou dar por encerrada esta entrevista com essas tuas palavras. Quero-te agradecer mais uma vez estares connosco, teres partilhado um bocadinho desta arte, ter partilhado um bocadinho de ti e claro está que teríamos horas para estar aqui a conversar sobre isto, mas o programa é só de uma hora, aliás já passou, portanto já passámos em larga escala a hora de conversa para o programa, mas depois eu roubo um bocadinho ao programa do colega seguinte e a nossa entrevista corre até ao final sem qualquer tipo de problema. Bom, acredito na tua justiça, saúde, tudo de bom e obrigado pelo convite, sim. Obrigada, Tony. Entretanto, espero novidades vossas e novidades boas. Tudo de bom para vocês. Com certeza. Estará sempre, toda a comunicação da companhia estará sempre atualizada, tanto no site radar360.pt como na página oficial das redes sociais da companhia, Radar 360, Associação Cultural, estará sempre a informação da companhia e nós somos parte dessa companhia, portanto estaremos lá também. Estarão lá, muito bem. Tony, mais uma vez obrigada e até que seja uma próxima. Um teleabraço. Tá, obrigada, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.